partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, 2 de setembro, o ano é 2017. Eu sou o Guilherme Dias, está começando agora mais uma edição do Observatório do Esporte. O Observatório Informação e Análise dos acontecimentos esportivos da semana. E hoje vamos falar sobre o atual calendário do futebol brasileiro e as suas dificuldades. Iremos abordar as possíveis mudanças e melhorias para um calendário mais justo e também a questão das equipes que não possuem um calendário de jogos durante todo o ano. Entrevistamos Leonardo Bertozzi, comentarista dos canais ESPN, o pesquisador do tema, o Luiz Felipe Chateaubriand, Juraci Catarino, diretor de futebol do Esporte Clube Santo André, e também Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato de Atletas de São Paulo. Portanto, fique ligado, já vamos abordar este tema aqui no Observatório. A informação vai além das quatro linhas. Hoje time completo, Zeca Marques à minha esquerda, à minha direita Tuca Américo, também à minha direita nosso querido Carlo Napolitano. Começa com um abraço para quem hoje, Carlão? Sei que você fala do meio de campo, né? Fazer a escalação, né? Não dá, no meio da mesa não tem como. Gil, mandar um abraço para Eli, nosso colega do departamento palmeirense, que falou que ouviu o nosso programa semana passada. Até convidei ele para vir aqui, mas ele falou que precisa se preparar um pouco, né? Tá fora. Ficou o convite aqui. Tá fora de forma, Eli. Pro Eli, para ele vir participar. O Eli já foi convidado inúmeras vezes a vir aqui. E até ele não gosta, a gente fala que às vezes ele parece o Valdívia. Não, como o Eli. Não. Como o Eli é filósofo, ele pensa muito antes de fazer alguma coisa. Ele precisa se preparar para falar. Não, eu tava pensando no que falar essa semana e eu me lembrei quando eu comecei a participar aqui do Observatório. Quanto tempo faz isso, Carlão? Foi depois das Olimpíadas de 2012. Então, aqui é a quinta temporada já. E essa primeira parte do programa a gente chamava de vai e aplauso, né? Verdade. Não sei se vocês se lembram. E eu vou dar duas vaias. Opa, mas eu sempre dizia que eram comentários. Não era, pra mim não era nem vai nem aplauso. Não, mas eu acho legal a vaia, né? Que vão duas vaias. A primeira delas pro basquete brasileiro, né? Na semana passada eu comentei a respeito da comemoração dos 30 anos do campeonato conquistado no Pan-Americano de 87. E nessa semana, lamentavelmente, uma semana melancólica, a seleção masculina principal disputando a Copa América, um resultado desastroso, e como consequência o time brasileiro está fora dos Jogos Pan-Americanos de 2019. É a primeira vez que isso acontece. E só para ter uma ideia dessa tragédia para o basquetebol brasileiro masculino, o Brasil é o time a seleção com o maior número de medalhas no Pan-Americano junto com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 8 medalhas de ouro, 3 de bronze, 3 de prata, com 14 no total. O Brasil tem 6 títulos no Pan-Americano, 6 medalhas de ouro, 2 de prata e 6 de bronze. Então, e também nas últimas 5 edições o Brasil foi campeão em 4. Foi campeão em Winnipeg, em São Domingo, no Rio de Janeiro. Não foi campeão em Guadalajara e no último em Toronto foi campeão. Então no mínimo, aí, desastrosa a participação, e levando em conta que o Brasil tem vários jogadores na NBA. Então poderia ter se formado uma seleção mais forte, uma equipe mais forte para tentar, no mínimo, a classificação para os próximos Pan-Americanos. Não rola um convite? Eu espero que não. Para ser muito sincero, eu espero que não, para ver se aprende, né? E pelo jeito, o basquete está numa situação muito difícil, né? Porque até a seleção feminina está fora do Mundial do ano que vem. Não, mas já houve problemas com a Federação Brasileira de Basquete, que tinha sido punida. Já houve problemas, inclusive, para disputar os Jogos Olímpicos do ano passado, porque o Brasil entrou ali, porque se não pagasse uma taxa... Estava com dívidas. Então, vejam que isso já é algo que se arrasta há vários anos na gestão de uma modalidade que, quando eu era garoto, o Tuca deve se lembrar, e você também, diziam que era, inclusive, o segundo esporte do Brasil. Sempre tem a disputa para ver quem é o segundo, porque o primeiro é o futebol de maneira inconteste. Mas o basquete, durante muito tempo, eu lembro, ocupava transmissões do Esporte Espetacular da Globo, quando o Esporte Espetacular era aos sábados. Sim. E eu me lembro de vários jogos de basquete que eram exibidos lá, Corinthians e as Palmeiras, com Carioquinha, que eu lembrei no outro dia aqui, né? Aos sábados pela manhã. À tarde. À tarde? À tarde. E eu estava até zapeando... O Sport TV transmitiu, né? Se eu não me engano. Transmitiu.
Tava zapeando a TV esses dias, parei para assistir um jogo de basquete, vi uma seleção brasileira e eu tava perguntando que seleção é essa, porque eu não conhecia ninguém que estava escalado jogando ali. Né? É uma seleção atípica. Então, Sim, realmente não é a difícil. seleção principal, sem dúvida, é uma seleção ali B. É uma tentativa de renovação, né? Mas renovar Forçada, com jogadores de né? 26, 28 anos, acho que é meio complicado. Né? Se quisesse renovar, levasse o time do Paulistano. Um time jovem. Talvez pode ser. classificasse. É que a gente fala de seleção brasileira, tem lá os medalhões, né? O Alex Garcia já beirando ali a casa dos 40. Não, os medalhões são os que jogam na NBA. Sim, não, Que mas sempre por motivos que são muito polêmicos, não Acabam disputam. Não disputam Olimpíada nem Mundial, porque uma equipe não deixa, outro está contundido, outro. A questão é que pega no seguro também, né? Tem que fazer um seguro sim. muito alto e. Mas só com os jogadores brasileiros que atuam na NBA, teria um time altamente Com competitivo. certeza, com certeza. E ainda Tá, falando do basquete, o Bruno Caboclo, né, que é integrante dessa seleção, não sei se você vai tocar nesse tema também, Carlão, ele se recusou a voltar para a quadra numa das partidas, né? Então, Sim, daí ele foi até expulso da delegação, foi afastado, né? né? Foi afastado, Sim. então mostra ali uma falta de organização também no gerenciamento da equipe, né? Não só do esporte como um todo, mas da equipe. foi na derrota para o México no sábado passado, derrota do Brasil 99-76. Então, um jogador que é do Toronto, né? Inclusive disputa NBA, ficou insatisfeito por ter sido substituído pelo técnico César Guidetti, né? No primeiro quarto. Então, mas eu li algumas matérias sobre esse atleta e me parece que ele apresenta problemas na sua equipe de origem. Ele foi levado muito jovem lá para Toronto e mesmo lá ele esteve afastado, tem poucos minutos de jogos pela equipe e que é considerado ainda, né, uma grande promessa do basquete brasileiro, mas do jeito que está indo a carruagem, sem não se chega. Não vinga, né? Se Não continuar vinga, com se esse continuar assim, comportamento não. é meio complicado. Infelizmente. E a notícia ruim da semana também é a ausência do Brasília no NBB, que é um time tradicional, já foi campeão, tá fora, então isso também mostra aí uma falta de investimento e de financiamento para equipes de ponta do Campeonato Nacional. E o que dói mais, né? É claro que dessa vez aconteceu com Brasília, mas já aconteceu com São José, já aconteceu recentemente com Limeira, e ninguém escapa, né? Chega um momento que hoje a gente está com um time super competitivo, que vai brigar por título da Liga das Américas, pelo bicampeonato do NBB, mas e na próxima temporada, né? Essa é a pergunta que fica para Bauru, para Mogi das Cruzes, para Franca, que voltou a ser uma grande equipe, né? Contratou legal nesse mercado agora do basquete, mas para a próxima teria temporada... que mudar o nome do NBB para NBC, né? Novo basquete carioca, que é Botafogo, Vasco, Flamengo, falta o Fluminense, o América entrar lá, daí faz um campeonato carioca. Pois é, e surgiu a possibilidade do Macaé não disputar também, Sim. né? Mas o Macaé, tudo indica que vai mesmo participar do NBB. Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte, aqui na Unesp FM. Zeca Marques, torcedor símbolo da Lusa. Ele gosta de lembrar essas coisas. Que, aliás, Porque você está querendo esquecer? Não, nesta semana ela assumiu a liderança do seu grupo na Copa Paulista. Passou o São Caetano, que era o líder, e ela está na liderança. Você tinha feito um prognóstico de que num possível cruzamento futuro, Noroeste e Portuguesa poderiam se enfrentar. O Noroeste saiu da zona de classificação. Sim, com a rodada do meio de E a semana, mas tem um Portuguesa- jogo a menos ainda, né, que os concorrentes. Então, Mas os que estão à frente também têm um jogo a menos. Né? Então- alguns não. Se o Noroeste vencer, por exemplo, o jogo de hoje, ele já volta ao G4. Mas enfim, primeiro, uma observação feita pelo nosso querido Silvestre Oliveira, que durante muito tempo ocupou a mesa onde está o Pepa hoje, o nosso operador de áudio. Silvestre Oliveira, que é o coordenador de programação da Unesp FM, ele disse o seguinte reparo, meu caro Guilherme Dias. Por que no observatório vocês dizem hoje na mesa Tucamérica, Carnapolitano e Zeca Marques, se não seria o correto hoje à mesa, com crase? Eu falei, Silvestre, você está corretíssimo, hoje à mesa. Porque na mesa dá a impressão que nós estamos esparramados em cima da mesa, e na mesa estão os papéis, os microfones. Então eu gostaria que você, a partir de hoje, entendesse que estamos à mesa do observatório, à mesa da Unesp FM, no estúdio de gravação. E um ponto para o Silvestre Oliveira, Silvestrinho, muito bem, que me Silvestrinho. perguntou por que a gente falava na mesa. Tá certo. E já há alguns anos. Silvestre é o nosso Pasquale Cipro Neto. Grande Silvestre. Só uma correção antes do Zeca entrar no tema dele.
o Macaé também desistiu da disputa do NBB. Então Brasília e Macaé de fora, tá? Chequei a informação, mais um desfalque no NBB. Pois não, Zeca? O outro assunto me foi encaminhado pela Maria Eugênia Porém, professora do Departamento de Comunicação Social, que inclusive foi sua professora. Foi por 2 anos. A Magia me mandou um link de uma matéria que saiu no portal Nexo, que aliás tem conteúdos bem interessantes. E a matéria chama-se Torcida, assinada pela Sofia Nestrovski. E ela vai buscar aqui qual que seria a origem do termo torcer, que é um termo que só existe no Brasil, no português do Brasil. Em Portugal não se fala torcer. Hoje, com a influência das telenovelas, até se usa, Qual mas que é o termo usado? lá é o adepto, O adepto? que é o torcedor comum, é o adepto. Ou fanático? Mas é o adepto. Adepto. E as torcidas organizadas são as claques. Né? claques. Então não se usa torcer. Hoje, pelo fato de haver muito jogador brasileiro lá e pelo fato da cultura brasileira ter muita presença na televisão portuguesa, vez ou outra ainda aparece o termo torcer. Mas aqui a matéria do Nexo, da Sofia Nestrovski, diz que a origem do termo torcer teria a ver com as mulheres da elite carioca que frequentavam os estádios no início do século XX. Naquele calor do Rio de Janeiro, elas iam todas com chapéus e vestidos e luvas, e que elas retiravam as luvas das mãos por força do calor e começavam a torcer as luvas, que estavam já úmidas, e faziam um movimento apertando as luvas como se fosse uma manifestação corporal para que a equipe não sofresse gol ou fizesse gol. Né? Essa versão, inclusive, consta do site oficial do Fluminense Futebol Clube, que acabou se criando uma certa mitologia em torno dessa ideia de que as mulheres teriam originado o termo. A própria matéria do portal Nexo depois faz uma retificação dizendo que essa versão é contestada e ela coloca aqui inclusive o link da matéria que contesta essa versão. O link foi publicado no blog Jornalheiro com LH, né? É uma mistura de jornal com joalheiro. Jornalheiro, que é o site jornalheiros.blogspot.com. O site Jornalheiro faz uma intensa busca de material jornalístico do Rio de Janeiro do século XX, Jornal do Brasil, Jornal País, e vai mostrar que essa versão é uma versão obviamente romantizada, que atendia aos interesses do Fluminense Futebol Clube de criar essa versão mais mitificada, mas ele vai dizer o seguinte: o termo torcer era usado muito antes do Fluminense Futebol Clube ter sido fundado. Então não dá para imaginar que foi por força das torcedoras do Fluminense que o termo surgiu. O termo já era usado antes do Fluminense disputar jogos de futebol. E ele vai aqui na genealogia do termo, e o termo fica atribuído ao tal do Manuel Joguinho, que era um apostador de corridas de cavalo. E que o termo torcer viria justamente desse rapaz que fazia suas apostas e torcia para que o seu cavalo chegasse ali nos páreos do Turf carioca, chegasse em zona de classificação para que ele pudesse ganhar nas apostas. Então eu acho interessante o tema, quis trazer aqui pela novidade. Né? Eu confesso que desconhecia a origem do termo torcer, e a origem que a gente tinha é que aparece no livro que faz uma espécie de etimologia dos termos do futebol brasileiro. E o termo torcer tinha a ver com desvirtuar, distorcer, adulterar, torturar, atormentar, que seriam os significados originais de torcer. Né? Esse é o texto que está no livro do Ari Riboldi, autor do livro Cabeça de Bagre, Termos, Expressões e Gírias do Futebol. Então eu acho que agradeço a Maria Eugênia Porém pela dica. Eu acho que o Portal Nexo quis romantizar uma história já romantizada, e eu fico mais com essa versão do site Jornalheiros, que faz uma grande busca documental e mostra que antes do Fluminense surgir já havia o uso desse termo na imprensa carioca. E a origem do termo de torcer em espanhol portenho, Zé? Você conhece? Qual que é? O hincha? Não, o é hincha- hinchada, mas sabe a origem? Você já comentou comigo? Eu acho que eu já comentei algumas vezes, né? Eu estava aqui procurando o nome da pessoa responsável por isso, né? Mas o termo surgiu no Uruguai, que havia um torcedor, o Miguel Reis, que ajudava a organizar a torcida, e ele era o responsável por inflar as bexigas, né? E lá eles falavam hinchar. E ficava hinchada. Como ele torcia muito, falava o hincha que tá torcendo. E aí ficou o termo hincha, torcedor, e hinchada, torcida. Né? Então você vê que a gente nota que tem essas variações, né? E em alguns lugares chamam de fanático também, não sei. O fanático é a origem do termo em inglês, né? Inglês, que é o fã, né? O fanatic, o fã. Sim. É um termo que se popularizou, inclusive, para outras esferas fora o esporte. Então Sim. é o fã da música, o fã do artista, da banda, etc. E lá eles chamam de sports fan. É. Ok. Legal, Zeca, mais algum tema?
Não. Agora esperemos os comentários sobre o vôlei, né, do Tucanelli. Não, hoje não tem vôlei. Não tem vou vôlei? decepcionar. Poxa Zeca. vida. Mas eu vou falar de um esporte que, eu vou ser sincero, eu não tinha muito conhecimento sobre a existência e como funcionavam as regras e tal, né? Mas tem uma história um pouco longa para chegar onde eu quero. Você já ouviu falar em handebol de areia, Zeca Marques? Não. Não, eu também não tinha visto. Agora o nosso... Vocês não sabem de nada, né? Vocês não o conhecem Napolitano, nada de inclusive, esporte, já assistiu uma partida? Não, eu vi o Você treino. viu o treino? Eu vi o treino da viu o seleção treino. masculina e feminina em João Pessoa, na Paraíba. Veja bem, Eu estava de longe. férias, eles teriam um campeonato mundial, uma Copa do Mundo no Recife, então o Recife e João Pessoa são próximos, eles estavam fazendo treino na praia, onde eu fiquei em João Pessoa, e estavam hospedados justamente no hotel onde eu estava. E tem aqui uma nota de repúdio, apesar de que ele estava em férias, Tava né? em férias. Mas ele podia gravar um boletim especial para o Observatório entrevistando os jogadores de handebol né? na areia. Até porque nós vamos ver daqui a pouquinho que o handebol de areia brasileiro é uma referência mundial, né? Então é o seguinte, vamos falar um pouquinho, porque tem uma história onde eu quero chegar lá no final do comentário. Então o handebol de areia é uma modalidade que foi criada se transformou em esporte competitivo a partir de 2004, né, quando aconteceu o primeiro campeonato mundial. Ele tem algumas regras diferentes do handebol como a gente conhece, o indoor, o de quadra. Por exemplo, a pontuação é distinta. Tem o gol normal, que vale 1 ponto, né? Você pode fazer um gol que vale 2 pontos, que é um gol que é marcado através de jogada aérea, né? Quando o atleta recebe a bola, como se fosse uma ponte aérea no basquete, né? O atleta recebe a bola aérea pulando de fora da área e marcando o gol. E tem o gol que vale 3 pontos, caso o goleiro consiga marcar um gol sem sair da sua área. Aí esse gol vale 3 pontos. E a diferença, como é o resultado final? O resultado final não é a soma dos gols totais, mas assim, quem venceu os sets. São 3 sets de 10 minutos. Então, quem venceu um set tem 1 ponto, quem venceu o segundo set tem 1 ponto, então pode ser 2-0 ou 3-0, como é o vôlei, embora seja marcado gols, mas se vence os sets, né? E para quem não sabe, o Brasil, tanto no masculino quanto no feminino, é referência mundial. Para vocês terem ideia, o Brasil, dentre todos os campeonatos masculino e feminino, tem 7 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Total são 12. Tá? Sendo que o masculino foi 4 vezes campeão mundial e o feminino 3 vezes. Tá, ok? E já aconteceu campeonatos aqui no Brasil, entre os quais o que me chamou a atenção foi a intensidade do treino. Né? Os caras treinavam ali. Deve ser muito desgastante. Tinha que treinar no sol, não coberta, lógico, na praia. E eles estavam treinando no horário da competição e era assim, no meio da tarde, no final da manhã. Então você vê que os jogadores, as jogadoras saíam ali da quadra, do campo, exaustos. Né? Eu tive a oportunidade, sem querer, também estava passeando em Copacabana, no Rio de Janeiro. Uma vez tem uma quadra patrocinado pelo Banco do Brasil na época, e era o Emanuel, que estava treinando com a equipe dele, embaixo de um sol escaldante, e correndo, pulando, atacando, é muito cansativo. Mas por que eu estou contando toda essa história falando do handebol feminino? Porque durante a semana, no Rio de Janeiro, durante o campeonato estadual de handebol de praia ou de areia, a equipe do Copa Beach foi ameaçada de ser punida por WO, porque a regra da Confederação Internacional do Handebol de Praia obriga a atleta a usar o sankini, que é aquele maiô igual do vôlei de praia, que as meninas usam no vôlei de praia. E elas acham que isso é um abuso, né? Elas queriam jogar com shorts por baixo da tanga, do biquíni, e elas, se fizessem isso, seriam punidas. E acusaram a federação de ser machista, do regulamento ser machista, uma vez que no mesmo regulamento, para o masculino, é usado shorts longo e camiseta regata. Então fica um tema muito polêmico para ser discutido, que é o uso, a erotização da atleta. Isso já foi discutido algumas vezes no vôlei de praia. Eu creio que não deve ser nem um pouco confortável usar esse tipo de vestimenta. Imagine, ainda mais no handebol, em que você está correndo o tempo todo. Existe um atrito nas coxas, nas virilhas. Isso com areia deve incomodar muito a atleta. Então acho que além da questão do conforto da hora do jogo, tem também a questão da erotização da atleta. E o time que se colocou contra isso, se manifestou,
foi ameaçado de ser punido com o WO por não respeitar o regulamento da modalidade. Tucamérico, a torcida nesses jogos do handebol? Sim. É uma torcida, é como se fosse... Eu acho que a tendência desse esporte, Zeca, é copiar um pouco a influência do que acontece com o vôlei de areia. Mas é que eu levantei para eu mesmo cortar. Apesar de que no vôlei isso não é permitido. Permitido, sim. Não, é que o nosso diretor, Fábio Fleury, me trouxe aqui a nota de que há um livro chamado A Torcida Brasileira, organizado pelo Bernardo Borges Buarque de Holanda, inclusive amigo meu, vai participar do livro que o GCF organiza sobre os Jogos Olímpicos. É um livro que faz parte da coleção Visão de Campo, da editora Sete Letras. E aqui a sinopse do livro diz o seguinte: a torcida brasileira tem origem no gesto das espectadoras que frequentavam os primeiros estádios de futebol da Belle Époque carioca, nos momentos decisivos das partidas. Elas torciam os lenços nervosas e com isso criaram um novo sentido para o verbo torcer, né? Então eu vou voltar aqui ao site Jornalheiros, que diz o seguinte: o tal do Manuel Joguinho que eu citei há pouco cunhou o termo em 9 de junho de 1994, que é o primeiro registro que há na imprensa brasileira. Então está registrado. Então ele diz que o torcer e seus vocábulos derivados já tinham uso com essa significação desde o século XIX. E aí ele diz mais ainda, o site Jornalheiros. Assim, o Fluminense Futebol Clube precisa corrigir o conteúdo do seu site oficial e o material da sua sala de troféus, que se equivocam ao ecoar a divertida, porém incorreta história. Eu vou dizer que o meu querido amigo Bernardo Borges Buarque de Holanda, ele só quis reatualizar o mito das moças torcedoras do Fluminense. Ele é tricolor? Não sei. Tuca, mais algum tema? Bem, meu último tema, Guilherme, é sobre a CBF, que durante o mês de agosto abriu concorrência para vender os 37 jogos futuros da seleção brasileira. E eu acho que ela deve agradecer o Tite aí pela valorização desses jogos, né? Porque se mantivesse os treinadores anteriores à seleção de 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu acho que ia desvalorizar essa venda. Mas é o fato que ela pôs a venda, a concorrência, né, vai ser tipo leiloado, vão ser leiloadas 37 partidas no pacote 2017 a 2022. Para vocês terem ideia, o último valor que a Globo pagou, né, em torno de 2 milhões em média por jogo da seleção. E que se fosse somar esses valores pelos jogos, chegaria a 227 milhões. Com essa valorização da seleção, se espera muito mais dinheiro entrando no caixa da CBF. Tem lance mínimo? Não tem um lance. Eu acho que quem sabe mínimo, o Observatório pode comprar algum aí. Podemos comprar alguns lances. A gente faz uma vaquinha com a TV Unesp, né? A gente pode dar um lance conjunto. Mas eu acho que a gente teria até o direito de transmitir, talvez por ser uma emissora pública, né? Já aconteceu isso, né? Podemos, né? Estamos à disposição para comentar, o Guilherme para narrar o jogo, seria interessante e divertido. Mas o fato é que esse ano aí tem o interesse também das TVs fechadas, né? Então, 3 das TVs, a Fox, a Sport Interativo e a ESPN, tem grandes conglomerados de mídia internacionais por trás. Então, isso deve valorizar um pouco esse pacote. Então, vamos esperar aí, mas eu ainda sou a favor, que eu acho que o Tite devia receber uma porcentagem disso. Muito bem, depois dos comentários então do Tucamérico, vamos à matéria desta semana. O tema é o calendário, né, do futebol brasileiro. A locução é da Silene Barros. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana, um tema em debate. O futebol brasileiro experimenta no ano de 2017 um novo calendário nacional, com as competições continentais e a Copa do Brasil sendo disputadas durante todo o ano. Apesar da mudança que sempre foi pretendida por clubes e imprensa, o maior problema do nosso calendário ainda persiste: o número excessivo e impraticável de jogos para as equipes grandes, enquanto as equipes de menor expressão ficam sem atividades durante metade do ano, como comenta o pesquisador Luiz Felipe Chateaubriand. O calendário do futebol brasileiro é muito mal programado no sentido dos jogos dos clubes grandes e dos clubes pequenos. Clubes grandes jogam muito mais do que devem, clubes pequenos jogam muito menos do que devem. Clubes grandes chegam a jogar ou podem jogar, se jogarem todas as competições e forem até o final em cada uma delas, até 90 jogos oficiais por ano,
o que é excessivo, não deixa período de treino suficiente para os jogadores. O número de jogos máximo de um clube grande deveria ficar por volta de 70 por temporada. Já clubes pequenos, bem ao contrário, jogam poucos meses do ano e muitas vezes menos de 20 jogos oficiais, quando deveriam jogar algo próximo a 40, para terem a sua temporada melhor preenchida e poderem estar em atividade mais tempo, gerando emprego para jogadores de futebol ao longo da temporada inteira, que não é o que acontece, e ao jogarem muito pouco, portanto, mais de 500 clubes têm atividades ao longo de 4, no máximo 5 meses, e isso gera desemprego em massa de jogadores de futebol. Tanto times grandes ou clubes grandes como clubes pequenos deveriam jogar a temporada inteira. Os clubes grandes aproveitando os fins de semana e os meios de semana, e os clubes pequenos jogando preferencialmente aos fins de semana. Reforçando o argumento de Luiz Felipe, o diretor de futebol da equipe de Santo André, Juraci Catarino, fala sobre as dificuldades de um clube menor manter as atividades durante um longo período sem competições. Eu acho o calendário brasileiro bastante complicado, bastante prejudicial aos clubes menores, aos clubes do interior, os clubes que não têm vaga nos campeonatos nacionais, e mesmo os que têm vaga na série D também, fica muito complicado, porque os clubes passam o maior tempo do ano ociosos, sem competição, e mesmo assim se tem que manter o departamento de futebol, porque a maioria dos clubes trabalha com atletas de base, e o atleta de base você tem que fazer um contrato a longo prazo, e você acaba tendo uma despesa grande para manter esse departamento, manter os atletas, não tem competição para poder disputar. Então acho o calendário bastante prejudicial aos clubes menores do futebol brasileiro. Ciente dessas dificuldades e em busca de uma melhor adequação no calendário nacional, o Sindicato de Atletas de São Paulo lançou um abaixo-assinado no último dia 25 de agosto, exigindo melhorias. O slogan da iniciativa é "Nem excesso, nem escassez. Um calendário justo para todos". O presidente do sindicato, Rinaldo Martorelli, nos conta como surgiu a ideia. Nós temos um grupo de atletas, um grupo de WhatsApp de atletas, e surgiu essa questão agora no final do campeonato, dos campeonatos aqui de São Paulo, né, os campeonatos paulistas. Então vem aquela história, agora começa o desemprego. Aí a gente fez uma reunião, fez uma análise de todas as questões, né, e a gente mostra para os atletas assim, que o emprego existe, a vaga existe, só que ela perde em qualidade. Ou seja, a equipe que disputa os campeonatos das séries A1, A2 e A3 e não vão para o brasileiro, essa vaga, o clube que está pagando, vamos lá, R$10.000, ele passa a pagar para a Copa Paulista R$1.000, R$1.500. Então o atleta ele não quer ficar. Né? Então, não é que não existe a vaga existe, só que ela perde qualidade e ela passa a ser, na verdade, ela passa a ser um subemprego, ou só uma subsistência. Então, isso, na verdade, fazendo aí, expandindo essa análise, indo para o Brasil todo, a gente sabe que existem outros campeonatos da segunda divisão. Por exemplo, agora está jogando o Ceará, está jogando o Espírito Santo, está jogando o Rio. Quer dizer, existem os campeonatos, mas uma condição ainda pior daquelas apresentadas na Copa São Paulo, na Copa Paulista. Então é isso, a gente começa a pensar e fazer uma reflexão para poder chegar numa conclusão ou numa proposta que possa contemplar todas as variáveis. Um dos principais problemas apontados para o excesso de jogos é o atual formato dos campeonatos estaduais, como comenta Leonardo Pertozzi, dos canais ESPN. Esse formato de estaduais, ele é um formato superado, é um formato que não consegue despertar grande interesse, salvo nos clássicos e fases finais. Então a gente já passou da hora de ter um modelo de calendário onde
Não acho que tenha que acabar o estadual, mas ele deveria ser ao longo da temporada para quem precisa, para os times sem divisões nacionais e eventualmente até com os grandes participando de uma fase final, enfim, mas com poucas datas, né? A verdade é que quando a gente fala em congestionamento de datas, em excesso de jogos, o objetivo deveria ser muito claro de eliminar os estaduais, que hoje só existem desse jeito porque são um instrumento político de manutenção do poder da CBF, de sustentação das federações estaduais que dão a base para as reeleições na CBF. Então, com essa sustentação de poder, na prática é um calendário péssimo, mas que é mantido porque eles precisam agradar quem os perpetua no poder. Por outro lado, Juracy Catarino não concorda com a realização dos campeonatos estaduais sem a participação dos grandes clubes, alegando perda de visibilidade e de interesse por parte do público. Para o diretor do Santo André, uma possível solução seria a criação de novas divisões, mais regionalizadas para o Campeonato Brasileiro. Se eu tirar as grandes equipes do Campeonato Paulista, praticamente ela venceu a Copa Paulista. Então não vejo assim, eu acho que não seria viável essa situação. Eu acho que o que poderia se fazer é no segundo semestre aí, junto com o Campeonato Brasileiro, eu acho que poderia haver aí um campeonato nacional, assim, mais abrangendo mais equipes. Eu acho que não teria problema, poderia fazer regionalizado, não teria necessidade de fazer como agora a CBF faz aí um campeonato que a equipe sai aqui de São Paulo para jogar lá no Rio Grande do Sul, para jogar lá em Goiás. Eu acho que não teria necessidade disso. Eu acho que poderia ser muito mais regionalizado e aumentar o número de equipes, o número de divisões, será? Tem a Série D, criar a Série E, Série F, sei lá, alguma coisa assim, mas teria alguma competição que tivesse objetivo de acesso, do clube subir de divisão. Então eu acho que haveria condições de se fazer uns campeonatos mais atraentes com as equipes no segundo semestre, manter o Campeonato Brasileiro. Acho que o Campeonato Brasileiro da forma que está ótimo. Rinaldo Martorelli concorda com a criação de novas divisões e destaca a importância de levar a discussão até a CBF para que seja possível iniciar uma mudança e dar os próximos passos. Então, eu acho que a gente tem que pensar e começar a discutir, primeiro, assim, que clube que tem capacidade de disputar o campeonato. Quais são os clubes? Quais são as condições que esse clube tem que ter para disputar o campeonato? Que, aliás, é uma pauta que começa a valer o ano que vem na CBF, que é uma pauta minha, que é o requisito mínimo para a disputa da competição, que é o sistema de licenciamento de clubes. Então, assim, quais são os clubes? E aquele clube que não tiver condição, ele não vai disputar mesmo? A gente mantém isso? Porque senão a gente não, entendeu? A gente não consegue dar o outro passo. A gente ficar imaginando que só os clubes grandes que favorecem o prestígio da competição ou não, eu acho que ainda não é, né? Por isso que a gente precisa discutir. Eu acho que não é o momento. Porque se a gente criar um modelo, vamos pensar, um modelo que possa ter uma influência direta no acesso e descenso desde a Série Z do brasileiro, para que chegue na Série A, e da Série Z, esse campeonato, ele é sustentável tanto quanto a Série A, dentro, evidentemente, da importância que ele tem, ele pode ser um modelo. Né? Então, acho muito prematuro a gente falar, olha, o caminho é mais para cá ou mais para lá. Eu acho que tem que chamar todo mundo, né? Nosso enfoque é criar um motivo para ir para dentro da CBF, para que a CBF chame todo mundo e a gente possa discutir todas as variáveis que implicam num calendário que seja o mais próximo do ideal. O ideal nós não vamos chegar nunca, né? Mas o mais próximo do ideal. Além de levar a discussão de um novo calendário até a CBF, Juracy Catarino pensa que tem de haver uma boa vontade maior da organização em resolver os problemas do calendário e também dos demais segmentos envolvidos no futebol. Falta boa vontade por parte da CBF, falta boa vontade por parte da grande imprensa do Brasil, da imprensa dos meios de comunicação maiores,
que eles só se preocupam com os clubes grandes, com a atividade dos clubes grandes, eles não olham para o clube pequeno. Falta vontade até das próprias federações em brigar pelos seus filiados para que realmente seja alterada essa forma de calendário. Então acho que falta boa vontade de todo o segmento do futebol, porque na verdade a maioria do segmento do futebol eles se preocupa somente com os clubes grandes. O que o clube grande está fazendo, o que está deixando de fazer, o que aconteceu com o clube grande. E o subpequeno eles não dão a menor importância. Então acho que falta essa boa vontade por parte de todos os segmentos envolvidos com o futebol. O jornalista da ESPN, Leonardo Bertozzi, reforçou as críticas à CBF, federações estaduais e dirigentes, e destacou o fato de os grandes clubes não conseguirem se mobilizar para a criação de uma nova liga, mais justa e independente. A gente sabe como o poder se mantém na CBF e os clubes são muito fracos também, né? A verdade é essa. Os clubes são facilmente cooptados pela CBF, são facilmente manipulados pela CBF, enfim. Nós temos dirigentes fracos também, e isso faz com que a gente está vendo 25 anos aí de fundação da Premier League e a gente ainda não tem nenhuma liga. A gente não tem um rol de dirigentes de clubes capazes de pensarem coletivamente e tomar as rédeas do futebol brasileiro. Então, acho que eles merecem também essa desorganização que a gente vê por aqui. Outra medida a ser tomada, que é assunto recorrente em todas as discussões sobre mudanças e melhorias no calendário do futebol nacional, é a adequação ao calendário europeu. O pesquisador Luiz Felipe Chateaubriand concorda em se fazer tal adequação e destaca os pontos positivos que a mudança traria. A adoção do calendário europeu no futebol brasileiro, ou dito calendário mundial, seria muito proveitosa. Os clubes grandes poderiam excursionar se confrontando com grandes clubes europeus, uma vez que a época de pré-temporada seria a mesma. O fato de se adequar ao calendário europeu permitiria uma melhor distribuição das datas ao longo da temporada, pois se poderia contar com mais meses, uma vez que o período de férias e pré-temporada coincidiria com as competições de seleções, e aí você teria uma sobra de 10 meses e não de 9 meses para distribuir as competições. E essa atitude botaria a cabo ao conflito de datas entre clubes e seleções, que é algo que acontece comumente. Portanto, a utilização do calendário europeu seria muito boa para o futebol brasileiro, como desvantagem apenas a situação de jogar no verão, num período que é mais quente. Mas isso é facilmente resolvível colocando os jogos de futebol para um horário mais tarde, em vez de 16 horas, 18 horas, por exemplo. Leonardo Bertozzi também destacou a principal mudança que pensa que deve ocorrer para que possamos começar a pensar em um calendário mais justo para todos os clubes. Mudanças que devem ocorrer no calendário. Os estaduais são impraticáveis da maneira que são. Eles deveriam ser mais racionais. Acho que o Campeonato Brasileiro deveria durar o ano inteiro mesmo, assim, de fevereiro a novembro. Deveria ser a competição que guia a temporada, como é em qualquer lugar do mundo, gente. Qualquer campeonato do mundo dura a temporada inteira, né? Por que o futebol brasileiro tem que ser tão diferente que a gente tem um campeonato que começa em maio? E aí é um calendário achatado, com muitos jogos em meios de semana. Se você olhar para um campeonato de ponta da Europa, você vai ter 3, 4 rodadas de meio de semana, mas no máximo, assim, estourando. De resto, não. Por fim, o presidente do Sindicato de Atletas de São Paulo, Rinaldo Martorelli, encerra dizendo que já consegue enxergar algumas melhorias para o calendário e futebol em geral no curto prazo, mas destaca que o processo é longo e é necessário se discutir bem as mudanças para se construir uma base sólida. A gente tem que planejar os passos para que as transformações elas sejam muito mais positivas do que negativas, porque toda transformação ela causa impacto tanto positivo quanto negativo, né? Então, a gente tem que estar dando o passo muito bem estruturado, muito bem pensado. Cada movimento tem que ser construído de forma muito eficaz, né, muito concreta, para que a gente não possa retroagir. E isso leva um pouco mais de tempo.
Mas é evidente que algumas decisões, elas podem causar benefícios muito rapidamente, mas elas já estão sendo tomadas, né, Thomas? Por exemplo, a Federação Paulista já acenou uma circular de anteontem, que é resultado de uma ação civil pública que nós ajuizamos contra a federação, que os clubes vão ter que comprovar os pagamentos dos salários desse ano para poder jogar, né? A questão do sistema de licenciamento de clubes também corrobora com isso. Os clubes vão ter que ter uma estrutura melhor para poder participar. Então, alguns passos que são iniciativas do Sindicato de São Paulo já estão sendo dados para poder melhorar. Agora, evidente que para que a coisa ela tenha a configuração exata, demora um pouquinho. Mas a gente tem que começar. Se a gente não começar, e a preocupação é começar da forma mais eficaz possível. Muito bem, depois da locução da Silene Barros, vamos aos tradicionais agradecimentos, agradecendo ao jornalista Leonardo Bertozzi, ao pesquisador Luiz Felipe Chateaubriand, ao diretor de futebol do Esporte Clube Santo André, o Juraci Catarino, e ao presidente do Sindicato de Atletas de São Paulo, o Rinaldo Martorelli. A produção da matéria desta semana, né, ficou com a Gabriela Brizotti, também com o Tomás Garcia. O Tomás agora vem para debater esse assunto conosco na mesa. Tomás, gostaria que você começasse falando aí a respeito de como foi fazer essa matéria e também sobre esse tema que parece que entra ano, sai ano e a gente fica na mesma, né, no mesmo debate. Muitos reclamando do calendário do futebol brasileiro, tem muito jogo, depois alguns clubes acabam entrando na Primeira Liga, por exemplo, e acabam até atrapalhando uma mini pré-temporada, técnicos entrando, saindo, de repente, qual o melhor caminho pelo que você observou, pelo que você pesquisou? Um abraço. Abraço, Guilherme. Olá, amigos ouvintes. Olá, amigos da mesa. Agradecendo também aos entrevistados, que foram muito atenciosos. Fizemos uma entrevista muito boa com eles. Lembrando que a produção da matéria dessa semana também contou com a colaboração da Ana Cristina Marcília. E é um assunto que tem vários pontos, né, para ser debatidos. Começando pelos campeonatos estaduais. Na minha visão, os campeonatos estaduais, eles atrapalham muito o calendário dos times grandes. Eles não deveriam ser extintos, obviamente, mas eu acho que não é necessária a participação dos clubes grandes, que acabam não trazendo nenhum benefício. São jogos sem nível de exigência muito grande, não atrai interesse do público, da torcida, são públicos baixíssimos e acaba não sendo um parâmetro. A gente está cansado de ver vários anos seguidos um campeão estadual chega na quinta, sexta rodada do campeonato, acaba trocando de técnico já. Então o estadual acaba não servindo como parâmetro e acaba empurrando o Campeonato Brasileiro mais para frente, né? O que faz com que tenha excesso de jogos quarta, domingo, que sobram poucas datas para o Campeonato Nacional. Então, na minha visão, o Campeonato Estadual deveria servir para esses clubes que não têm divisão nacional, para eles conseguirem manter as atividades durante todo o ano, e não durante 5 meses, como é hoje em dia, e passar 7 meses sem ter jogos, sem ter calendários, e não tendo nem como e nem por que manter o elenco, né? Um outro ponto é a adequação ao calendário europeu. Eu vou discordar do Chateaubriand, que ele falou que seria algo vantajoso. No momento, eu vejo, se a gente fosse enumerar uma lista de prioridades do que mudar, o que fazer no calendário brasileiro, do futebol brasileiro, com certeza essa adequação pode ter alguns pontos positivos, mas seria o último na minha lista. Ainda mais agora que a Libertadores tem a duração do ano inteiro, né, de janeiro a dezembro, quase fevereiro a dezembro, não faria sentido a gente ter um campeonato que começa, uma temporada que começa em maio no meio da Libertadores. Então, ainda mais em virtude dessa mudança da Libertadores, eu acho que não seria interessante. E o principal ponto não é nem esse. Foi o que eu conversei com o diretor do Santo André, o Juraci, e o Martorelli também tocou nesse ponto. Não adianta nada a gente fazer uma adequação a esse calendário e continuar sem data, sem jogos para essas equipes. O que iria mudar? Em vez de ela jogar o estadual de janeiro a maio e ficar sem calendário o restante do ano, ela ia jogar, sei lá, de agosto a dezembro, e de janeiro até junho ia continuar sem calendário, então não ia resolver o problema. Um outro ponto, a boa vontade, falta de colaboração da CBF. Eu acho que é o principal, é a CBF que tem que querer, tem que partir dela, eu acho, essa mudança, né? Essa preocupação em dar condições de trabalho para os atletas, em realmente gerir e cuidar do futebol brasileiro. Mas eu vejo que a preocupação dela no momento não é exatamente essa. Agora, recentemente, teve uma crítica da CBF, né, o Grêmio utilizar uma equipe alternativa no Campeonato Brasileiro, mas isso aconteceu
Por quê? Por um calendário mal formulado pela CBF, que achata o campeonato nacional e faz coincidir várias datas de decisão. Então a preocupação dela era que o Grêmio não estaria usando o time principal e isso não tornaria o produto, o campeonato dela atrativo para patrocinadores, para outras marcas, para gerar receita para a CBF. Mas a preocupação dela, ao meu ver, não deveria ser vamos gerar mais receitas, vamos fazer isso. Deveria ser dar condições minimamente possíveis, agradáveis para 70% dos atletas que fica sem ter onde jogar, sem ter o que jogar, como receber, como se manter durante o ano. Eu acho que tem que cuidar da base primeiro e não partir direto para a ponta do iceberg, que são os times grandes, né? O que dá a impressão que a CBF e as federações, elas acabam prejudicando o clube duas vezes, né? Porque, primeiro, a tabela, que é muito complicada para você seguir e disputar outras competições. Parece que é um castigo para quem está disputando Libertadores, Sul-Americana. Esse é o primeiro ponto. Depois, para não esvaziar o torneio, acabam limitando o número de inscrições, que a gente viu aqui nos últimos anos no estado de São Paulo. Então, peraí, você está focado na Libertadores, mas não, você vai ter que utilizar seus principais jogadores no Paulistão, porque o limite para inscrição é tanto, é 25, é 28. Então, esse limite, ele acaba punindo o clube novamente, né? E realmente é uma situação bem delicada. Vamos ouvir também os nossos professores, né? O Zeca, o Carlão e você, Tuca. Começa com você. Bem, eu queria apontar duas coisas que foram discutidas pelos entrevistados, né? Foi apontado o número de até 90 jogos que podem ser realizados por uma equipe durante a temporada. E eu fiz a conta, isso dá uma média de um jogo a cada 4 dias. Né? A gente sabe que diante da fisiologia do esporte, esse é um espaço muito curto de recuperação dos atletas. Sobre isso, o Noroeste, que é um exemplo de time pequeno, né? Claro que a gente gosta muito do Norusca, mas é uma equipe de pouca expressão. Noroeste não disputou 90 partidas nos últimos 4 anos, seguramente. Disputando Série A3 agora, voltou à Copa Paulista, então... Veja a discrepância, né? Dá pra gente então, comparar. uma grande equipe com 90 jogos, isso aí você tem que ter uma equipe, um número de jogadores, chamado plantel, eu não gosto muito, né, desse termo. Um número muito grande de jogadores e fica difícil você montar um time coeso, bem treinado, com uma alternância muito grande de jogadores, né? Infelizmente a gente não tem essa cultura ainda. Quando se mexe muito no time, parece que o resultado não vem, infelizmente. Né? É mais um ponto a ser pensado. E outra questão também que foi apontada é do desemprego entre os jogadores. E eu recuperei aqui algumas informações postadas pelo nosso colaborador Ari Rocco, em que ele indica os salários dos jogadores de futebol no Brasil. Então é assustador. Para vocês terem uma ideia, 82,4% de todos os jogadores de futebol profissionais do Brasil recebem até R$1.000. Então veja bem, o equivalente é um pouco mais que um salário mínimo. Exatamente. Né? Isso corresponde a 23.200 jogadores, mais ou menos. Então a grande maioria recebe isso e passa boa parte do tempo desempregado ainda, sem ter onde jogar. São os operários da bola, né? Para vocês terem ideia, a faixa de salário intermediária, que eu acho que consideraria até um perfil de salário interessante para o jogador de futebol, mas ainda baixo pela percepção que o público tem, né? Pensa que um jogador que está numa equipe mediana ganha muito bem. Os salários entre 5 mil e 10 mil reais representa apenas 1,30% de todos os jogadores, ou seja, 381 jogadores. É muito pequeno, reduzido o número de jogadores sem salário. E a grande faixa aí são os jogadores, a maior faixa seria entre 10 mil e 50 mil reais, com 500 jogadores. E em 2016, né, que refere essa pesquisa que foi realizada em 2016 pela CBF, só um jogador no Brasil ganhava mais do que $500 mil, e 35 entre 200 mil e 500 mil. Então, quer dizer, tem um mito aí, né, de que o jogador de futebol tem grandes salários, altos salários, o que é uma grande mentira. Então, essa percepção do público está equivocada. A grande maioria não chega a ganhar R$1.000 por mês. E só complementando essa informação dos salários, na conversa com o Martorelli, ele informou que diversas equipes do campeonato que disputam o Campeonato Paulista, eles têm na folha salarial atletas que recebem ali em torno de R$10 mil. Mas ao término do campeonato, como vai ter menos visibilidade para disputar uma Copa Paulista, por exemplo, essas equipes são obrigadas a refazer o contrato com esses jogadores e, como vai ser menor a visibilidade, as receitas, esse mesmo jogador que no início do ano recebia 10 mil, ele passa a receber cerca de R$1.000 apenas para o segundo semestre, quando recebe, né? Então acaba baixando a média salarial, né? Então é muito complicado isso. Desce bastante. Você está em 105,7. Este é o Observatório do Esporte. Zeca Marques.
Bom, as opiniões são muito diversas e até contrapostas, né? O Tomás já disse que discorda e concorda com algumas questões que foram aqui apresentadas. E existem inúmeras ideias, e já inclusive apresentadas, sobre como que poderia ser o calendário do futebol brasileiro. Você tem uma proposta, Zeca Marques? Não tem proposta, mas, por exemplo, a gente sabe que o calendário hoje ele fica muito refém dos interesses das televisões que transmitem os jogos. Especialmente TV Globo, que tem contratos assinados já para várias edições do Campeonato Brasileiro e Seleção Brasileira. Os clubes vendem o seu direito de transmissão a longo prazo, né, para cobrir dívidas e comprar jogadores. Isso foi dito, salvo engano, pelo Leonardo Bertozzi. A CBF hoje faz o que quer quando os clubes deveriam exigir soluções para a CBF. A CBF é apenas uma confederação que representa os clubes. A gente sabe muito bem como é que são feitas as eleições e as indicações de presidentes. Na verdade, o que acontece é o inverso. Acontece o inverso. Mas, por exemplo, eu acho, para mim, um contrassenso esse calendário do futebol brasileiro que obedecesse ao calendário europeu. Por uma questão climática, que foi até apontada por um dos entrevistados. A gente sabe que o ano na Europa, no hemisfério norte, começa em setembro. O ano letivo para faculdades, cursos escolares e o calendário esportivo começa em setembro. Por uma questão muito óbvia, é o final do verão na Europa, no hemisfério norte. Então, nada mais natural que ao final do verão inicie-se um novo ciclo. Na verdade, o nosso calendário gregoriano, católico, ele deveria, talvez, para fazer jus ao hemisfério norte, começar em setembro. Sim. Mas não é o que acontece. O nosso clima no Brasil, o Brasil é um país continental, portanto, não dá para comparar o que é o futebol na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, na França, na Espanha, com o futebol brasileiro. Esses países todos cabem dentro do nosso território. E nós temos uma grande faixa territorial que está compreendida entre o Trópico de Capricórnio e o Equador. É um clima muito quente. Então não dá para imaginar que em dezembro, janeiro, a gente vai ter jogos como acontece no hemisfério norte. Basta vocês lembrarem o que acontece, e aconteceu recentemente, nos jogos que houve em janeiro no Rio Grande do Sul, que aliás é uma zona que estaria abaixo do Trópico de Capricórnio, teria um clima temperado. O verão nessa região é extremamente quente, seco, e o Tuca passou uma temporada de verão em Buenos Aires, que tem um clima muito semelhante. Sim. Né? Então, em Buenos Aires, aliás, o campeonato para, né? Nessa época do ano. Eles são realizados os campeonatos em Mar del Plata. Os de verão. De verão. Em Mar del Plata, que é uma cidade litorânea que está ali à beira do oceano. Então, a questão do clima, para mim, é algo insolúvel. Se nós tivermos um calendário para distribuir pelo Centro-Oeste, pelo Nordeste e pelo Sudeste, pegando especialmente Rio e Minas, não dá para imaginar que a gente vai ter jogos no mesmo calendário que acontece no Hemisfério Norte. E outra questão, vejo que a gente tem um calendário tão louco que a gente está tendo agora, houve nesta semana, os jogos que classificaram as equipes para as semifinais da chamada Copa Sul Minas, é isso? É a Primeira Liga. O que é outra excrescência de calendário. Quer dizer, esses times já têm competições, tanto nos estaduais como no Campeonato Brasileiro, para disputar. E tem jogo da semifinal hoje já, inclusive, Zeca. Hoje e amanhã da Primeira Liga. Nesse final de semana? É. Então vejam só. Por que tem jogo? Porque houve uma paralisação em função dos compromissos da seleção. Mas é outra coisa engraçada. Até algum tempo atrás, quando a seleção brasileira jogava, o Campeonato Brasileiro não era interrompido. O Campeonato Brasileiro continuava. Ainda hoje não são todas as datas que param, Exatamente. Né? São algumas então, apenas. por que isso acontece? Porque a maior parte dos jogadores joga no exterior, mas não é 100% dos jogadores da seleção que atuam no exterior. Aliás, nesta seleção que está jogando nestes dias as eliminatórias, tem jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, existem muitas ideias, muitas soluções, mas eu acho que falta bom senso de vários lados, da imprensa, dos meios de comunicação, da CBF e dos clubes. Eu não tenho fórmula, Tuca Américo. Não tem mas fórmula. Para mim... Mas foi uma bela aula de geografia, Zé. Mas obedecer o calendário do Hemisfério Norte, sabendo que a grande parte do nosso território é uma parte equatorial e intertropical, eu acho que não combina, não bate, não dá certo. E lembrando os interesses econômicos, né, envolvidos também em direitos de transmissão e tudo mais, que acabam influenciando no... O Carlão vem agora com as questões legais aí, né, Carlão? Não, acho que eu queria falar justamente o que você falou, Zeca. O negócio é tão esquisito que os próprios clubes que participam da Primeira Liga, eles reclamam do calendário. E entraram num campeonato. Não é para ocupar datas, tendo em vista a data FIFA. Né? O próprio Abel, o técnico do Fluminense, reclamou que teria um jogo no meio de semana. Ele queria uma mini pré-temporada. Exatamente. E também acho que é incongruente também o pensamento que eu vi durante a semana que o Santos vai dar 3 dias de folga para os jogadores, né? Todo mundo pede dias para treino, reclama que não tem treino, quando tem um período para treino dá folga. Né? Então acho que é meio esquisito. Vai entender. Então acho que até os clubes estão equivocados nesse sentido. Acho que eles ficam mais atrás de um torneio caça-níquel. Esse torneio deve ser um torneio caça-níquel por verba de televisão,
né? Não tem repercussão nenhuma, né? Acho que a maioria dos ouvintes sequer ficou sabendo de jogos da Primeira Liga, porque não tem time paulista ali, né? A imprensa paulista não divulgou, então era um não futebol durante a semana e talvez o não futebol durante o final de semana. E os times que estão lá, a maioria foi com time reserva para perder, tanto é que os melhores clubes estão fora da Primeira Liga. E isso que você citou, Carlão, eu acho que ilustra muito bem. A gente reclama da falta de organização por parte da confederação e das federações, mas os próprios clubes não têm esse planejamento adequado, né? Então, reclama-se o ano todo, a temporada toda, olha, não tem tempo para treinar, só tem viagem, jogo e mais viagem. O Rueda mesmo estava reclamando esses dias, né, que ele conheceu o elenco do Flamengo num dia, no outro dia já estava disputando Copa do Brasil, a fase semifinal, e de repente quando tem esse espaço, já tem time dando folga, ou tem time que se mete em Primeira Liga, bem isso, o próprio clube não tem um planejamento formado para o início da temporada e depois sai reclamando, metralhando tudo. E nesta última quarta-feira, no meio de semana, o Estado de São Paulo sequer teve transmissão de futebol na noite de quarta-feira, pela TV Globo. Esses jogos que aconteceram da Primeira Liga, como não envolviam clubes paulistas, sequer foram transmitidos para São Paulo. E desconheço, inclusive, se foram transmitidos pela Globo nos outros estados. Então aí a gente vê um contrassenso. A Globo para São Paulo colocou um episódio de uma série televisada para ocupar o espaço do futebol. Eu queria lembrar uma coisa que foi pouco discutida também, né, que é a questão da preparação física do atleta. Não se leva em consideração. Né? Se você pega um time que tem 90 jogos durante o ano, como é que você vai conseguir que o jogador consiga se manter, né, no ápice da sua forma física durante 90 jogos no ano inteiro? Vai ficar uma coisa impensável. Agora, quantos jogos a gente tem em média, Tomás, que você citou? Um time que chega até que disputa todos os campeonatos, né? Continental, estadual, Copa do Brasil, o brasileiro chega até o final, bate na casa dos 90 quase. Sendo que a média é 70. Na Europa, um clube que disputa um campeonato nacional com 20 equipes vai ter 38 jogos. 19 em casa, 19 fora. Se ele disputar a Liga dos Campeões ou Copa Europa, a Taça Nacional e a Copa da Liga, que muitos países têm, ele vai chegar perto de 70 a 75 jogos, né? O que também não está tão distante desse número. Qual que é a questão lá? Que inclusive foi um debate que eu ouvi recentemente aqui na imprensa brasileira. Lá existe um rodízio de jogadores constante. Elencos com 25 atletas tem um rodízio, então às vezes tem um elenco para competição A, para competição B, eles fazem uma grande rotatividade. Essa discussão era a respeito dos técnicos estrangeiros no Brasil. Por que eles não dão certo? Porque eles vêm implantar o rodízio aqui e os jogadores são muito resistentes. Sim. Porque o cara acha que eu sou titular, não posso sair. Ele quer ser titular os 90 jogos. Jogadores mimados, né? E aí vejam como essa questão do calendário e a queixa que o Martorelli inclusive cita, quando o jogador está em férias, o que ele faz? Vai jogar bola. Ele joga bola. Ele faz amigos do Fabinho, amigos os jogos beneficentes que invadem. Amigos do Fleury contra amigos do Pepa. Bem por aí. São jogos que invadem dezembro e janeiro, que é o período em que eles estão em férias. Então eles jogam às vezes 4 jogos por semana. Então essa média tá furada, eles jogam mais ainda. Chega no 100. Enquanto isso, o Noroeste teve, a gente até citou o exemplo do Norusca, nos últimos anos, 19 partidas oficiais no ano. Justamente no período ali de janeiro até final de abril, começo de maio, né? O que mostra o que dá para retratar muito bem os clubes pequenos. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.br. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Silene Barros, comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti, Tomás Garcia, André Magalhães, Gustavo Lustosa, Camila Gabriele, Luana Antunes, Marina Borges, Sérgio Pantolfi, Ana Cristina Marcília e Aline Campanhã. Direção, Fábio Fleury. Produção técnica, Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, obrigado pelo carinho de sempre, valeu pela companhia e até o próximo sábado. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte.
o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.